Alguém me confirma só se a projeção está aparecendo, se tá em tela cheia? Tá bem visual, dá para visualizar? Tudo certo aí? Sim, sim, perfeito. E agora que eu não estava vendo o chat. Se vocês tiverem alguma coisa para interromper, fala no áudio, tá? Porque eu não estou olhando o chat toda hora. Vamos lá. Então, pessoal, muito boa tarde. A Luani me pediu para fazer uma revisão, né? Uma revisão básica, né? Com os principais conceitos, para que a gente possa entender melhor as coagulopatias, principalmente as coagulopatias hereditárias, né? Então, esse é o tema da nossa apresentação de hoje. Então, eu queria se lembrar para vocês que o sangramento, né? Por que o sangramento assusta, né? Geralmente o sangramento, ele dá um reflexo, né? Um reflexo que a gente precisa salvar o cérebro, né? E aí o desmaio, os reflexos de medo, né, do sangue, geralmente são por conta de para preservar os órgãos nobres. Então, geralmente, quando a gente tem uma coisa que assusta, dá um bloqueio de aprendizado. Então, eu queria convidar vocês a prestar um pouco de atenção, que não é tão difícil assim, perder esse medo, né? Para que a gente tenha uma chance melhor para entender as coagulopatias, entender a cascata da coagulação, que pode ter sido um bloqueado lá atrás, né? Em algum momento você pode ter tido um bloqueio de aprendizado pela cascata, e aqui eu queria realmente desbloquear isso para que a gente possa fluir melhor no entendimento das coagulopatias. Tá? Então, o que é a hemostasia? A hemostasia é o perfeito equilíbrio, né, para que o sangue possa correr livremente na sua forma fluida dentro dos vasos. Quando ocorre a coagulação dentro do vaso, no vivo, né, no ser vivo, é chamado de trombo. E quando essa coagulação desse sangue acontece fora do vaso, é formada de coágulo. Então, a gente tem a formação de um coágulo, quando esse sangue extravasa, e a gente tem a formação de um trombo, quando esse sangue faz, quando o mecanismo de coagulação provoca coagulação dentro de um sangue de um ser humano vivo, aquilo vai ser um trombo. Tá? Então, é o perfeito equilíbrio entre as forças pró-coagulantes que nós temos dentro do sangue, todo o arcabouço pró-coagulante, e o equilíbrio das forças anticoagulantes, que a gente tem forças anticoagulantes naturais que evitam o sangue de coagulado dentro do vaso, é o perfeito equilíbrio disso que nós chamamos de hemostasia. Né? Então, eu trouxe aqui 3 casos para vocês entenderem como que funciona mais ou menos. Né? O caso 1, uma mulher de 28 anos que procura uma queixa muito recorrente, procura o ginecologista referindo fraqueza, astenia, tontura, desmaio. Ela refere um sangramento menstrual, em que ela usa absorvente noturno nos primeiros 3 dias. Tá? A menarca começou aos 13 anos e tinha um fluxo muito intenso que afastava essa menina da escola. Né? Era um fluxo menstrual intenso. Só que a mãe e a irmã, que acompanharam na consulta, diziam que era normal, que as mulheres da família eram todas assim e estava tudo bem. Caso 2. Um garoto de 8 anos, né, com epistaxe recorrente, epistaxe espontânea, 3 vezes ao dia, com uma duração de 1 hora. Acontecia nas 2 narinas, isso é muito importante, ver que acontece nas 2 narinas. E a mãe refere que aos 12 meses, durante uma crise de refluxo gastroesofágico, percebeu petequias na face, no pescoço e no tronco do bebê. Né? E negava qualquer tipo de história na família. O outro caso é esse menino, né, um menino de 5 anos, que desde o nascimento apresentava pequenos hematomas em locais de trauma, nas pernas, né, nos braços. Aos 3 anos, evoluiu com um sangramento intracraniano após queda da própria altura. Né? É um menino que tinha vários hematomas em locais de trauma. E aos 3 anos, caiu da própria altura, desenvolveu um sangramento intracraniano e também
um sangramento no tornozelo, com dificuldade para deambular, dificuldade de colocar o pé no chão. Sangramento na articulação do tornozelo. E a mãe referia na história apenas que perdeu um irmão, né? Ela teve um irmão, homem, que morreu quando era criança, durante um período de sangramento. Então, para entender esses 3 casos e dar um diagnóstico, ou pelo menos suspeitar de um diagnóstico, o que a gente precisa conhecer? O que nós precisamos realmente entender da coagulação, né? A gente precisa entender que ela acontece em 3 etapas, né? Inicialmente, a gente tem a hemostasia primária. O que é a hemostasia primária? É aquela formação de um tampão plaquetário, em que as plaquetas elas vão se agrupar na tentativa de estancar imediatamente a lesão do endotélio. É aquele primeiro passo para estancar o sangue que acontece. Depois, né, para a classificação, a gente vem a hemostasia secundária, que vai acontecer mais tardiamente. A hemostasia secundária acontece mais tardiamente, em que aquele tampão plaquetário friável precisa de uma rede de fibrina, de um estabilizante de fibrina, para conter o processo hemorrágico e não deixar que o sangue extravase para aquela lesão. E, finalmente, hoje, o que já se chama de hemostasia terciária, seria a resolução daquele coágulo, né? Finalmente, aquele coágulo estava estável, foi controlado o processo de sangramento, o processo hemorrágico, e aí vai acontecer uma fibrinólise, a dissolução daquele coágulo. Tá? Essas etapas são muito importantes para se entender o que acontece no processo de hemostasia. Inicialmente, qual é o primeiro reflexo, né? Quando acontece uma lesão do endotélio, o primeiro reflexo é vasoconstrição. Vai haver uma vasoconstrição local, né? Evitando a perda exagerada de sangue por aquele vaso. Logo depois, a gente tem o tampão plaquetário, que eu comentei com vocês, né? As plaquetas vão se organizar, se agrupar e formar um tampão plaquetário na tentativa de impedir o sangramento. Depois, a cascata, como vocês já ouviram falar, a cascata vai ser ativada. Um fator vai ativando o outro, né? Vários fatores vão se ativando até transformar o fibrinogênio em fibrina. Esse fibrinogênio vai ser convertido em fibrina, e é essa fibrina aqui verde que vai fazer com que as plaquetas fiquem firmemente aderidas naquele tampão. E aí a gente tem a formação de uma rede de fibrina e um coágulo estabelecido. Né? E quando que a gente precisa suspeitar que a gente está diante de um paciente com doença hemorrágica, né? A gente está conversando com o paciente, a gente está entendendo como que funcionam as coagulopatias. Então, quando que eu vou suspeitar que eu estou diante de uma coagulopatia? Quando que eu vou suspeitar que eu estou diante de um paciente com doença hemorrágica? Né? Primeiro, a gente precisa ver a história daquele paciente, né? Qual foi a idade do início? Qual é a idade do início daquele sangramento? Aquele sangramento, ele é espontâneo? Ele é pós-trauma imediato, que vai lembrar um defeito da hemostasia primária, da plaqueta? Ou ele é um pós-trauma mais tardio, né? Vai acontecer mais tardiamente, lembrando aos defeitos da hemostasia secundária, né? Qual que é o local do sangramento? Qual a predileção dos sangramentos que o meu paciente tem? É pele, mucosas? Ou são sangramentos mais profundos? Músculos, articulações, cavidades internas, né? Esse paciente já foi desafiado hemostaticamente? Qual o maior desafio hemostático? Fazer uma exodontia, né? Retirar um dente permanente. Pequenos cortes, cirurgias, já passou por procedimentos cirúrgicos? Esse paciente já foi desafiado hemostaticamente? Como foi que ele reagiu, né? Diante desses procedimentos cirúrgicos? E aí a gente tem, né, aquele sangramento mais imediato, aquele sangramento mais por defeito da hemostasia primária, do tampão plaquetário, da formação do tampão plaquetário, que são os sangramentos, as alterações que predominam sangramentos cutâneo-mucosos. Né? São sangramentos de pele e mucosas por extravasamento de sangue. Nós temos aqui um exemplo das petequias, que são geralmente pontiformes. Normalmente elas têm menos de 4 milímetros. Elas podem estar agrupadas ou não. E geralmente a gente observa em regiões de aumento da pressão venosa, né? Ou roupas apertadas, cintos, meias, locais de vestimentas apertadas, né? Ou nos membros inferiores ou membros superiores em locais de pressão.
É importante ver que aqueles pacientes que fazem manguito, né, para verificação da pressão, tem um aumento do extravasamento de petecas naquela área. Outra maiorzinha é a equimose, né? A equimose, ela tem mais de 1 centímetro, mais de 1 centímetro de tamanho, né? E geralmente está localizada em áreas de trauma. E tudo que for intermediário, né, entre petecas e equimose são chamadas púrpuras, né? São púrpuras porque são sangramentos de pele intermediários entre petecas puntiformes e equimoses mais extensas. Outra alteração que é muito comum na infância, né, é a epistaxe, sangramento de mucosa de nasal. É importante avaliar a recorrência disso, porque é muito comum na infância. É importante avaliar se são nas duas narinas, se não tem uma alteração anatômica no local, né? A duração disso, a recorrência disso, e se realmente acontece nas duas narinas e se não tem alteração anatômica. Né? Outro sangramento cutâneo mucoso é a gengivorragia, que é muito comum na população, né? Após escovação. E aí a gente precisa realmente avaliar o grau de higiene bucal, se não tem gengivite associada, se esse paciente tem hábitos de higiene adequado, e avaliar se realmente esse sangramento ele é espontâneo, ele é recorrente e ele é recidivante, né? Um sangramento recidivante acontece bastante. Outra alteração característica, né, o sangramento menstrual, e a gente precisa investigar muito, pontuar muito bem esse sangramento, né? A gente, em algumas pontuações, a gente espera até 5 dias de fluxo menstrual, mais de 5, uma regrinha, né? Mais de 5 dias de fluxo menstrual, alguma coisa pode estar acontecendo, né? A troca de absorventes, mais de 5 absorventes no dia, no primeiro dia, segundo dia, é importante tentar entender se esse fluxo não está aumentado, e é principalmente aquele uso de absorventes noturnos, né? O uso de absorventes noturnos pode sinalizar que o sangramento está aumentando, né? E aí a gente pode pontuar isso num bleeding score, né? Variando desde várias, a necessidade de ir ao médico, né? A necessidade de procurar o médico por epistaxe, procurar o médico após um sangramento dentário, procurar o médico porque sangrou após a cirurgia e até a pontuação máxima, que é necessidade de transfusão de sangue por aquele procedimento ou aquela intercorrência. Então, aqui entendendo melhor, quais são as etapas da coagulação? Né? Vamos começar pela hemostasia primária. O que acontece na hemostasia primária? Após a lesão do endotélio, nós vamos ter a vasoconstrição inicial, né? Depois, a gente vai ter a exposição, né, do subendotélio, vai expor o colágeno. E esse colágeno, né, é aqui onde o fator de von Willebrand, inicialmente, vai se ligar a esse colágeno exposto no subendotélio, e as plaquetas vão se ligar através da glicoproteína 1B, elas vão se ligar ao fator de von Willebrand. Esse é o processo que a gente chama de adesão plaquetária. Se houver algum defeito no fator de von Willebrand ligando ao colágeno ou na glicoproteína 1B da superfície da plaqueta, a gente não vai ter adesão plaquetária satisfatória, né? Aqui também vai ser a exposição do fator tecidual nesse subendotélio lesado, né? Após a adesão plaquetária, essas plaquetas elas mudam de conformação, né? Elas vão emitir pseudópodes, vão mudar a sua conformação plaquetária, e essa mudança de conformação vai permitir a exposição da glicoproteína 2B3A. E essa glicoproteína 2B3A da superfície da plaqueta, da plaqueta ativada, que vai permitir a ligação do fibrinogênio através da glicoproteína 2B3A, fazendo com que uma plaqueta se ligue à outra, promovendo a agregação plaquetária, tá? Que é necessário ter a glicoproteína 2B3A na superfície da plaqueta para que haja uma agregação satisfatória. Então, para que a gente possa avaliar melhor a hemostasia primária, a gente precisa ter em mente, inicialmente, tem integridade do vaso? Né? Antes de falar que está tendo extravasamento de sangue, tem integridade do vaso? Eu posso estar diante de uma vasculite autoimune com deposição de imunocomplexos? Eu posso ter uma telangiectasia hemorrágica hereditária? Né? Que situações são essas? Aqui eu tenho a púrpura de Renox online, né, com depósito de imunocomplexos. Aqui eu tenho uma telangiectasia hemorrágica hereditária, telangiectasias nas pontas dos dedos, né, que podem simular uma petequia, quando na verdade aqui
é púrpura palpável, é diferente, é uma púrpura palpável, e aqui é uma telangiectasia, não são petequias, né? Depois, eu posso ter uma contagem plaquetária adequada? Quais são as doenças que causam diminuição da contagem plaquetária? As púrpuras, né, trombocitopênicas, idiopáticas ou trombóticas, dengue com plaquetopenia, leucemias, defeitos de produção e etc, né? Então, aqui a gente tem que avaliar a contagem plaquetária, a função hepática tem que estar adequada, né? O fígado que produz a trombopoetina, e a trombopoetina vai fazer com que a plaqueta mantenha na circulação. A medula vai fazer com que na circulação contenha um número entre 150 mil e 450 mil plaquetas em média, né? E eu preciso avaliar se não está tendo ali um sequestro esplênico, um aumento da fagocitose no baço, né? Eu preciso avaliar as causas de plaquetopenia também. E por fim, né, a gente precisa ver se não tem o fator de von Willebrand, né, circulando, aquele fator de von Willebrand que é responsável pela adesão plaquetária, pela função plaquetária e a agregação plaquetária. Eu tenho exames que podem avaliar a função e a agregação plaquetária para a gente fazer um diagnóstico mais primoroso em relação à doença de von Willebrand. E quais são essas alterações funcionais da hemostasia primária, né? Eu estava falando que se houver uma deficiência de fator de von Willebrand, a gente vai ter um sangramento logo da hemostasia primária, cutâneo mucoso, por falta de adesão dessa glicoproteína 1B às moléculas do fator de von Willebrand, né? Se houver uma deficiência dessa glicoproteína 1B na superfície da plaqueta, eu vou ter uma síndrome de Bernard-Soulier, né? E se eu tiver uma deficiência desse cálicezinho de glicoproteína 2B3A, não vai ser possível que a molécula do fibrinogênio se ligue entre as plaquetas, então não vai haver agregação plaquetária, né? Então, nas três situações, se eu não tiver fator de von Willebrand, se eu não tiver glicoproteína 1B, se eu não tiver glicoproteína 2B3A, eu não vou ter as funções de adesão e agregação plaquetária de forma satisfatória. Então, eu vou ter sangramentos da hemostasia, alterações de sangramento da hemostasia primária com sangramentos cutâneo mucosos. Vamos entender agora como que funciona a hemostasia secundária, né? Como que vai funcionar os defeitos da hemostasia secundária? Inicialmente, a gente sabe que são sangramentos mais tardios, né? São sangramentos mais tardios, mais profundos. Geralmente tem uma predileção por articulações e músculos, tá? Pode ser desde um hematoma pós-punção, né? Que algumas horas após a punção a punção para exame, a coleta para exame, pode haver esse extravasamento comprometendo todo o músculo, né, com hematomas extensos. Pode haver hematoma epidural, né, seja ele espontâneo ou em locais de trauma, hematoma subgaleal em local de trauma, né, então são sangramentos mais tardios, mais profundos, com predileção por cavidades ou músculos e articulações. Geralmente, a gente tem os hematomas, né, que podem ter uma formação circunscrita, né? Geralmente aqui a gente tem fases, né? Coloração de fases de absorção. Inicialmente ele é vermelho, depois ele, a partir do tempo, com o passar do tempo, ele vai sendo absorvido, o sangue vai sendo absorvido, vai ficando roxo, esverdeado, por fim amarelado até que ele some, né? E geralmente isso aqui é um derrame de sangue dentro do músculo. A gente percebe a profundidade desse derramamento de sangue. Não é uma coisa superficial à pele. Geralmente a gente percebe que é doloroso, né? É doloroso, é profundo e está um derramamento de sangue dentro do músculo. Outro sangramento profundo, né, é a hemartrose, que um exemplo é hemartrose de tornozelo, hemartrose de joelho, que dá dor, calor, né? Tem um eritema, a gente não visualiza o sangue, mas a gente percebe que tem dor dor ao movimentar a articulação, tem calor, tem eritema e tem um aumento de volume, né? Geralmente a gente percebe que aquela articulação tem um volume aumentado em relação à contralateral.
E aí aqui a gente precisa entender por que que esses pacientes sangram, né? Por que que esses pacientes têm sangramentos profundos, sangramentos tardios e sangramentos profundos nas alterações da hemostasia secundária, né? O que que a gente precisa entender? Bom, a gente entende que os fatores da coagulação, eles se organizam assim como essa brincadeira do dominó, né? Um vai ativando o outro, né? Vai caindo sobre o outro, até que todos os fatores sejam ativados e a gente tenha a formação da fibrina. A transformação do fibrinogênio em fibrina é a última etapa dessa cascata da coagulação. É isso que o objetivo final da coagulação da cascata da coagulação é transformar o fibrinogênio em fibrina. E aí a gente entende que alguns fatores, né, têm uma importância maior do que o outro. A gente vê aqui algumas peças são maiores e tem, se tiver faltando uma peça dessa, né, lembrando, fazendo analogia com um dominó, se tiver faltando uma peça dessa, a brincadeira não vai para frente. Imagine se tiver faltando uma peça dessa que tem uma importância maior, e aí os sangramentos vão ser muito mais importantes, muito mais significativos, dependendo da importância dessa peça, desse fator da coagulação. Então, inicialmente, a gente tem aqui um modelo, né, que hoje a gente chama de um modelo celular da coagulação. Não se fala mais em cascata, porque a cascata ela é um modelo que acontece no tubo de vidro. E a gente sabe que hoje esse modelo de celular ele acontece no vaso, né, principalmente na superfície da plaqueta. Então, a gente lembra lá atrás que eu mostrei para vocês que a célula lesada ela expõe um fator tecidual, né? E só após a exposição desse fator tecidual é que vai dar um start da coagulação. Os fatores vão entender que aqui a exposição do fator tecidual lá do subendotélio vai ser necessário conter um processo hemorrágico ali, né? E é isso que a gente faz, a gente chama de fase de iniciação, quando é a exposição desse fator tecidual, que vai ativar o fator 7, vai ativar o fator 10, o fator 5, né, até a formação de uma trombina. Perceba que essa daqui é a via extrínseca da coagulação. Por que ela é chamada de via extrínseca? Porque tem um fator que é externo ao vaso, né? Eu tenho um fator aqui que é externo ao vaso e que precisa ser exposto para que essa via extrínseca aconteça. E eu tenho uma via intrínseca, né? É o fator 12, 11, 8, 9, 10, 5, 2, que é a via chamada intrínseca, porque todos esses fatores eles estão presentes no vaso, né? Então, essa é a via chamada intrínseca e essa é a via extrínseca. Inicialmente, a gente tem uma fase de iniciação que vai formar a trombina, e aí a pergunta que a gente faz é, essa trombina é suficiente para promover a coagulação, para promover a formação da fibrinogênio em fibrina? Não. Essa pequena quantidade de trombina, ela é como se fosse a faísca, né? Sabe aquela faísca de acender o fogão, aquela faísca de acender o fogão a gás? Ela não é capaz de fazer chama, ela só dá uma faísca. Ela precisa de muitos outros, precisa de muito mais gás para formar uma chama. É por isso que a gente precisa que essa pequena quantidade de trombina, essa faísca que eu falei para vocês, ela vai ser capaz de retroalimentar, ativar o fator 11, né? Ela vai ativar o fator 8 muitas vezes, ela vai potencializar esse cofator, aquela pequena quantidade de trombina, e ela vai ativar o fator 5, e tudo isso ela vai ativar mais plaquetas, né? Ela vai promover maior ativação plaquetária, maior agregação plaquetária e estimular esses fatores fazendo. E aí, estimulando todos esses fatores, ela vai promover mais formação de trombina. Quanto mais trombina for formada, a gente vai conseguir fazer o que a gente chama de uma explosão de trombina. E essa explosão da trombina que é capaz de ligar a chama, que é capaz de formar o coágulo, né? Essa quantidade de trombina da explosão da trombina vai ser capaz de transformar o fibrinogênio em fibrina, formando a rede de fibrina. Essa é a chamada fase de amplificação, em que eu pego uma pequena quantidade de trombina e amplifico, né, formando a explosão da trombina. E
Aqui, ó, como eu falei para vocês, a pequena quantidade de trombina vai dar ativação plaquetária, ativação dos cofatores 8 e 5, ativação do 11, retroalimentando a cascata, fazendo com que haja uma explosão da trombina. Tá? E tudo isso, o mais importante disso, é que vai acontecer na plaqueta ativada, né? Na superfície da plaqueta ativada, eu vou ter essa fase, né? Aqui a formação do complexo tenase, né? O complexo tenase, para estimular o 10. Depois o complexo protrombinase, que vai formar protrombina, vai transformar a protrombina em trombina. Essa é a fase de propagação, em que eu vou levar isso para a superfície da plaqueta, é chamada de fase de propagação, né? E aí eu vou ter finalmente uma quantidade de trombina suficiente para transformar fibrinogênio em fibrina. E é justamente isso que eu quero, né? Formar fibrina unindo plaquetas ativadas no local em que eu quero conter o sangramento. Esse aqui é um modelo chamado modelo celular da hemostasia. Aí depois eu tenho o que a gente já tem chamado de hemostasia terciária, né, que aí é a fibrinólise, a dissolução desse coágulo, né, depois que o processo foi contido, ele não pode se perpetuar, né, aquele trombo não vai se perpetuar. Ele vai ser contido, ele vai ser dissolvido, né, e ali os inibidores fisiológicos da coagulação vão conter aquele processo, não vão deixar ele se perpetuar. E aí, já que a gente entendeu como que funciona, né, o processo da coagulação, como que a gente vai avaliar um defeito dentro da hemostasia secundária? Né? Como que eu posso avaliar esse defeito? Então, uns testes simples de triagem que a gente usa é o tempo de protrombina, né? Um deles é o tempo de protrombina, que nada mais é do que a simulação da via extrínseca dentro de um tubo de vidro. Né? O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar o plasma do meu paciente, um plasma teste, vou colocar cálcio, né? Cálcio, que a coagulação só acontece com cálcio, e vou botar um fator tecidual, que é a tromboplastina. A tromboplastina ela vai simular o fator tecidual, então eu vou dar aquele start dentro do tubo de vidro, e depois eu vou contar o tempo em segundos, né? Eu dou o startzinho simulando o fator tecidual, eu vou simular a via extrínseca e eu vou medir em segundos o tempo até a formação desse coágulo. Né? Esse tempo em segundos, o RNI, o INR, que é a relação tempo do meu paciente dividido pelo tempo controle, elevado ao índice internacional, de normatização internacional, que eu vou ter o INR, ou o tempo de protrombina em segundos do meu paciente. Né? Se eu tiver um tempo alargado, um tempo em segundos aumentado em relação ao controle, algum daqueles fatores da via extrínseca podem estar faltando e vai estar aumentando o tempo de protrombina. Então, aqui, ó, eu tenho a via extrínseca, né, e o tempo de protrombina alargado, geralmente pode estar indicando deficiência do SET ou de algum dos fatores da via comum ou dos fatores vitamina K dependentes. Né? O outro teste que a gente usa é o tempo de tromboplastina parcial ativada, né, o TTPA, que ele vai simular a via intrínseca da coagulação. Eu vou pegar o plasma do meu paciente, vou colocar um reagente do TTPA, que nada mais é do que um ativador de fosfolípides sem fator tecidual. Então, esses fosfolípides, eles vão como se eles fossem simular a ativação aqui em cima, tá? Do 12. Eles vão simular aqui a ativação dos fatores de contato, do 12, e vão simular essa via intrínseca da coagulação, e aí eu vou medir o tempo em segundos para a formação do coágulo. Esse tempo alargado, né, esse tempo do paciente muito maior do que o controle, pode me sinalizar que eu tenha deficiência de algum desses fatores da via intrínseca, ou 12, ou 11, ou 8, ou 9. Tá? Então, se eu tenho um TP alargado e um TTPA normal, provavelmente o defeito está aqui, né? E se eu tenho essa via funcionando normal e essa via alargada,
provavelmente o defeito pode estar aqui 12, 11, 8 ou 9, né? Então, o nosso raciocínio ele deve funcionar em cima dessas questões aqui. Essa é a via intrínseca, tá? E aí, já caminhando para o final do nosso raciocínio, o final da nossa apresentação, eu vou só trazer os casos que eu coloquei no início da aula, da apresentação, né? O primeiro caso era uma mulher de 28 anos que procurou o ginecologista com fraqueza e desmaios. E aí a família já tinha essa história familiar dizendo que a mãe e a irmã achavam normal ter fluxo menstrual intenso, né? Sinalizando uma história familiar. Ela tinha anemia ferropriva, né? Tem impacto clínico aqui. E os testes de triagem mostravam plaquetas normais, TP e TTPA normais, né? Que tipo de sangramento essa paciente tem, né? Ela tem um defeito aqui na hemostasia primária, com sangramento importante, com impacto clínico, né? Claro que não foi só esse episódio, e ainda tinha uma história na família. Para investigar, a gente vai investigar o fator de von Willebrand, antígeno, né? E aqui estava diminuído 30% só do antígeno do fator de von Willebrand. O cofator de histocetina, vocês vão ter isso em um outro momento, né? E o fator 8 diminuído junto. Essa paciente tem um defeito de hemostasia primária com diagnóstico de doença de von Willebrand. Aqui só lembrando os tipos de doença de von Willebrand, né? O garoto de 8 anos com epistaxe recorrente, sangramento nasal recorrente, né? Investigação de triagem normal, plaquetas normais, TP e TPA normais. Mas como é uma história muito significativa, né? Tem uma história muito significativa, a gente precisa avaliar como os defeitos da hemostasia primária, aqueles outros que eu falei para vocês, né? A glicoproteína 1B e a glicoproteína 2B3A. E aí a gente avaliou também o fator de von Willebrand, né? Faz parte, normal. Agregação diminuída, né? Exceto com a ristocetina, e a expressão diminuída da glicoproteína 2B e também a glicoproteína 3A, mostrando que ele não tem a expressão da glicoproteína 2B3A na superfície da plaqueta, e aí é isso que contribui para a deficiência de agregação, uma agregação deficiente com sangramento nasal recorrente, né? O diagnóstico desse menino era trombostenia de Glanzmann. E aqui, só lembrando, né, deficiência de glicoproteína 1B da síndrome de Bernard-Soulier, deficiência da glicoproteína 2B3A, trombostenia de Glanzmann, e a deficiência do fator de von Willebrand impede a adesão plaquetária através do fator de von Willebrand que se liga no endotélio. E aí aquele menino, né, que tem uma história de sangramentos, hematomas mais profundos, né, sangramentos de cavidades intracraniano, tornozelo, né, dificuldade para deambular, e a mãe tem uma história familiar importante, né, que a mãe perdeu um irmão com sangramento na infância. Esse menino, né, tem um defeito já na hemostasia secundária, são sangramentos mais tardios e mais profundos, né? Defeito da hemostasia secundária. Aqui é só mostrando que existe as mais frequentes hemofilia A, deficiência do fator 8, hemofilia B, deficiência do fator 9, né? É ligada ao sexo, por isso que a mãe não tem a doença, mas transmite para o filho. E eu queria só fazer aqui, para finalizar, diferenciar um pouco entre os sinais e sintomas dos defeitos da hemostasia primária e os defeitos da hemostasia secundária, né? Os defeitos da hemostasia primária são de início espontâneo ou imediato, né? Não forma o tampão plaquetário, então o sangramento ele é muito imediato. Ele geralmente é persistente em grande quantidade, né? As equimoses são características, petequias são comuns, e os sangramentos mais profundos, como hemartroses e hematomas, são raros. Geralmente podem predominar no sexo feminino e a história familiar é mais rara. Os defeitos da hemostasia secundária, né, geralmente eles são mais tardios, geralmente acontecem pós-trauma, né, não vai haver aquela estabilização com a rede de fibrina mais tardiamente. O sangramento a pequenos traumas é mínimo, as equimoses são raras, né, e aqui os sangramentos mais profundos são mais característicos, né? Lembrando que pode
a história familiar é bem mais comum e pode ser um predomínio no sexo masculino, tá? Então, eu prometi que ia fazer uma apresentação rápida, mas eu queria ficar aberto para se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que não tiver ficado muito claro. Tá bom, fico à disposição. Boa tarde, Luiz. Parabéns pela apresentação. Foi bem esclarecedora, né? E aí, queria abrir agora para quem estiver aqui assistindo, tem alguma dúvida, quer fazer algum questionamento, adicionar alguma informação? Professora, boa tarde, tudo bem? Anax. Consegue me ouvir? Oi, Anax, pode falar. Professora, só para linkar, a gente teve o curso essa semana de tromboelastografia, obviamente, nos foi apresentado todos os cenários onde ela é empregada. E, geralmente será no cenário de sangramento agudo, em alguma urgência, no cenário de transfusão maciça. Há alguma perspectiva do uso da tromboelastografia na investigação de coagulopatias a nível ambulatorial? Quer responder, Luiz, ou quer que eu... Não, pode. Você que é a dona do tromboelastograma, pode falar. Eu sou nada, Deus abençoe. Então, assim, a tromboelastometria, ela realmente é para aquele paciente com sangramento agudo, que você quer procurar qual é o defeito da hemostasia para poder tratar, certo? Ele não é empregado nessa investigação eletiva ambulatorial. Existem alguns estudos em pacientes com hemofilia, certo? Ainda sem os parâmetros, aqueles parâmetros que a gente viu de CT, de CFT, A5, A10, MCF, sem ainda os parâmetros muito definidos do que é que eu quero para um paciente hemofílico. O que é que a gente sabe? Deficiência do 8,9, onde é que ele vai aparecer mais no empenho, né? Que é o que faz a avaliação da via intrínseca, porque ele é ativado por fator de contato, tá? Existe um outro ensaio que não foi falado no curso, né, que é o NATEM, que ele, assim, geralmente quando você vai fazer a hemofilia, você faz um NATEM, faz um INTEM. O que é NATEM? Eu decorei fácil o NATEM porque ele não tem nada, certo? De agente de ativador da coagulação. Como o HD não funciona muito, eu tenho que fazer mnemônicos, né, para poder funcionar. Então, na TEM, a gente adiciona simplesmente cloreto de cálcio, que é um dos reagentes, que é o STAR-TEM, você só coloca ele para poder ter a curva desse paciente. Mas, assim, em termos de investigação ambulatorial de pacientes que se apresentam com os testes convencionais da coagulação alterados, que não estão com um sangramento ativo, que naquele momento eu preciso fazer uma intervenção, uma reposição, né? E eu quero saber o que é a causa, né? Fora desse contexto, nesse contexto ambulatorial, testes convencionais da coagulação, certo? A gente vai ver na próxima aula, né? Que eu vou dar para vocês, como é que a gente faz essa investigação laboratorial, né? Depende do que o paciente apresenta, quais os exames vêm alterados, mas nesse contexto de investigação, estou investigando uma coagulopatia, são testes convencionais da coagulação, certo? O ROTEM não entra não se encaixa para esse contexto. A gente já usou aqui uma vez, eu e o Luiz, num pacientezinho que já tem um diagnóstico de hemofilia A grave, que já teve inibidor no passado, fez imunotolerância, teve um sucesso parcial. Ele tem uma meia-vida super curta, né, do fator 8, que a gente calcula pela farmacocinética, e ele estava com um sangramento de panturrilha que não vinha respondendo de forma adequada à reposição do fator 8 uma vez ao dia. E aí o Luiz, quando viu esse paciente, já conhecia, tinha essa meia-vida curta, aumentou para a reposição do fator para de 12 em 12 horas. Era um final de semana, era uma sexta, não era, Luiz, eu acho. E aí a gente acabou fazendo uma curva dele com um NATEM e um INTEM para ver como é que ele ficava logo imediatamente antes e logo depois da reposição do fator, né? Mas assim, empírico praticamente, né? Porque assim, na literatura você não encontra muita coisa nesses pacientes hemofílicos. Tem sim um potencial de contribuir, eu imagino que principalmente naqueles pacientes que têm o inibidor, que estão com sangramento grave,
que não tenha uma resposta muito satisfatória a gente bypass, como a gente já perdeu aqui paciente de sangramento nervoso central, que tinha inibidor, ficava fazendo reposição de 7 ativado, e não respondia, a hematoma não diminuía, e a gente teve que fazer alternando, né, CCPA com fator 7. Então, assim, talvez nesses contextos mais, que você não tenha muito laboratório, muita parâmetro clínico de avaliação, talvez a gente vá utilizar mais nesse contexto, mas para investigação ainda não, certo? E até porque Eu ia perguntar se tu queria adicionar, adicione. Não, então, assim, é só um outro olhar, né? Assim, na verdade, dar um diagnóstico de coagulopatia não é tarefa fácil, né? A gente precisa de uma história muito bem feita, exames muito boa qualidade, um laboratório muito bom, tem aquela coisa pré-analítica, então a gente tem que ter muito cuidado com a amostra, muito cuidado com a coleta, tem que ser uma coleta muito bem feita. E o tromboelastograma é uma outra realidade, né? É uma decisão de conduta, né? É um point of care, você está avaliando o momento, qual é a conduta que você vai tomar naquele momento. Então, ele não é próprio para diagnóstico, né? Porque um diagnóstico é uma coisa muito mais elaborada e muito mais complexa. É só isso. Loni, eu queria fazer só um comentário, que eu estou lembrando que agora em fevereiro eu completei 10 anos, né? 10 anos que eu saí da residência, que a gente saiu da residência e logo depois foi você. E assim, hoje a residência, como ela é configurada, é bem diferente do que era há 10 anos atrás, né? Hoje a gente consegue ter coisas mais estruturadas. E aí é só assim um incentivo, né, que eu queria dar para vocês, que vocês têm um serviço muito bom, né? Um serviço de coagulopatias, não somente, mas um serviço muito estruturado. Quando eu comecei a residência em 2010, eu estava começando uma residência que estava fechada há 5 anos, né? Então, a gente nos rodízios, as pessoas nem tinham costume de receber residente, né? E hoje a gente tem aí vocês, esse grupo grande, né? Com um serviço totalmente melhor estruturado, com outras pessoas, um grupo muito grande, né? Eu queria só lembrar isso e pedir para vocês participarem mais, né? Perguntem mais, participem mais dos nossos serviços. Eu acho as reuniões pouco participativas às vezes, né? Não sei, sem impressão. A gente está reorganizando até o rodízio deles aqui, né, no EMOSSE, para eles rodarem mais, inclusive nos ambulatórios, né, porque eu acho que as turmas anteriores rodaram muito pouco. E a gente precisa de profissionais com esse olhar, assim, a residência ela ainda é muito oncológica, né? E quando saem dos muros da universidade, a vida lá fora ela não é a maioria oncológica, graças a Deus, né? Porque haja gente doente. A maioria é isso aqui. O TTP alargado vai para o hematologista. E aí, doutor, o que é que eu tenho? Aí o doutor diz, ai, meu Deus, né? Qual é o fator que alarga o PTPA, né? Que é, assim, o hematologista ele tem que sair sabendo fazer investigação e manejo de coagulopatia, né? Infelizmente, a gente ainda vê o paciente hemofílico, quando interna no hospital, que não tenha gente orientada para tratar, é uma tristeza, infelizmente, né? Então, a gente precisa realmente fortalecer essa educação. E vocês também podem ser esses facilitadores da educação, né? Aprendendo e repassando para frente esse conhecimento, né? Então, a gente vai fazer esse módulo aqui, desses 2 meses, só falando de coagulopatia. Então, vocês vão escutar bem muito, para saírem bem sabidos, para quando encontrarem os pacientes, vocês conseguirem manejar de forma adequada, né? Quem mais quer perguntar? Alguma dúvida, alguma colocação? Todo mundo já sabe quando é suspeito na coagulopatia, o que é que vai pedir. Ou já sabe tudo ou não entendeu nada. Sabem tudo. Acho que é isso, então, pessoal. Né? Muito obrigada pela participação de todos, obrigada pela disponibilidade do Luiz. E aí, todas as quartas-feiras, nas próximas 7 semanas daqui para frente, a gente vai discutir algum tema relacionado à coagulopatia hereditária.